Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo Bom bem? dia. Tudo bom? Pessoal, a nossa ideia é começar aqui a debater um pouco da vida fora do YouTube. Então, começando aqui por apresentações, sou Manuela Vilela, trabalho com economia criativa há quase 20 anos. Brinco que eu trabalho nessa economia criativa antes de se chamar economia criativa e antes da gente chamar criador de criador. Então, estou desbravando esse universo há bastante tempo. E tive o privilégio de ser líder do time de Creator Ecosystem, ou do ecossistema de criadores no YouTube, pelos últimos 11 anos. Eu acabei de sair, montei minha consultoria, estou desbravando outras fontes. E tenho aqui comigo um amigo que a Creator Economy me deu, que é o Antônio Abib, e vou pedir para ele se apresentar para a gente começar aqui esse debate. Boa, bom dia, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado por vocês terem escolhido essa nossa conversa aqui. Antes de eu me apresentar, só para deixar claro, a vida fora do YouTube é porque a gente acha que a gente tem uma experiência muito singular, né, de ter vivido tanto tempo dentro da plataforma. Os dois continuam trabalhando com isso, então a gente achou legal contar como a gente vê a plataforma do lado de fora hoje. Eu sou o Toninho, eu estou hoje na NWB, que é uma empresa que tem algumas marcas de conteúdo, né, como Desimpedidos e Acelerados. Também sou responsável pela FitDance, que é uma empresa que tem uma comunidade e um método de dança, então tem instrutores de dança em academias espalhados pelo Brasil. Curiosamente, os fundadores da FitDance são os mesmos fundadores da Community, são alguns dos sócios daqui. Então é um prazer muito grande estar aqui. E também trabalho há mais de 20 anos em mídia, entretenimento, e que isso se transformou na Creators Economy hoje em dia. Mas antes os nomes eram diferentes. Muito bom. Eu acho que é legal a gente começar a falar. O YouTube, eu brinco que é o primo mais velho aí do rolê das plataformas, social platforms. Acabou de fazer 20 anos esse ano. E a gente viveu uma época em que o YouTube era a única plataforma, né, que teve o boom dos criadores, e a gente acompanhou essa trajetória até os dias de hoje, que a realidade do criador de conteúdo é uma realidade multiplataforma e multiformato. Eu queria que você contasse um pouco na perspectiva, né, olhando agora como um CEO, olhando um negócio de um criador, como é que você acompanhou do YouTube e agora para essa realidade multiplataforma, esse desenrolar, a necessidade do criador precisar ter um olhar mais holístico e não só a dependência de uma única plataforma? Boa. Eu acho que vale ter uma perspectiva do tempo, né? Porque o YouTube completou recentemente 20 anos. Então, junto com o nascimento do YouTube, nasceu uma geração de criadores de conteúdo, que na época eram chamados de YouTubers. Hoje a gente fala menos o nome YouTuber, né? Todo mundo é creator como um todo, mas que tinha um contexto, né? Tinha um contexto de como era a televisão aberta naquele momento, como era a TV fechada, as séries, que eram as referências de comportamento, o que era o conteúdo globalizado daquele momento, né? Não tinha a influência, por exemplo, da Coreia como uma grande fonte, né, de influência cultural que a gente vê hoje. E eu acho legal ver isso, por exemplo, criadores que já estão há 15 anos no YouTube, né? Falar o Felipe Neto, por exemplo, que é um nome bem emblemático e ele está ininterrupto, né, nessa história. Ele mudou, né? Ele era adolescente, ele ficou adulto, né? Alguns têm filhos, alguns se mudam do país. Então, muita coisa acontece na vida pessoal das pessoas e que também faz, muitas vezes, elas quererem falar de outras coisas e fazer outras coisas. Junto às mudanças pessoais, tem a mudança da audiência, né? O adolescente que consumia aquele criador também há 15 anos atrás, eventualmente a vida dele já se transformou muito. Junto com isso tem a rotina. Eu tinha mais tempo dentro de casa, hoje eu estou mais tempo no trabalho, estou mais tempo no trânsito. Eu morava no interior, moro num grande centro urbano. Eu acho que é importante olhar isso porque onde eu quero chegar, tem muita mudança comportamental e, somado a tudo isso, o surgimento de muitas novas plataformas, né? Então, numa ordem cronológica, nesse momento zero do YouTube, vem... eu acho que a gente pode até colocar uma parte aqui do que era o Orkut,
mas que ele foi meio começo, meio fim. Né? Nos 20 anos que eu comentei que eu trabalho, a minha primeira experiência foi com o Orkut. Legal. Então, é bom ponto, assim, que, aliás, está surgindo... De novo, né? De novo. Algo parecido aí. Mas Facebook azul, depois Instagram, aí Twitch, aí TikTok, Kawaii, WhatsApp como um canal, um ambiente relevante para troca. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que tem, tanto na perspectiva do criador, quanto no nosso caso, né, que é uma empresa, que é uma empresa de mídia, em última instância. A gente tem marcas de conteúdo e temos os criadores como parte do nosso negócio. Acho que o grande desafio hoje é você fazer essas escolhas de investimento de energia, de foco do negócio, para que, se existe uma proposta editorial, você consiga achar caminho de distribuição daquela proposta editorial num modelo que faça sentido. O que é o modelo que faz sentido? É o que tem resposta da audiência e o que tem, de alguma forma, validação do mercado. Como é que a conta fecha? Fecha por assinatura, fecha por monetização via plataforma, tipo AdSense, tipo programas pontuais de alguma plataforma, fecha via publicidade, via afiliados. Então, acho que esse ambiente ficou muito mais complexo porque você tem muitas dimensões hoje para tomar decisão. Qual é o conteúdo, qual é o seu público, qual é a plataforma que o público tende a consumir aquele tipo de conteúdo, você está conseguindo chegar no público que você quer e se tem um modelo de negócio que está viabilizando aquilo. E é interessante porque, olhando de dentro do YouTube, acompanhando essa evolução, a maneira que o time de parcerias trabalhava com o criador lá em 2014 era simplesmente olhando que momento estava o canal, quais eram os números do canal, audiência, número de inscritos, e como é que a gente conseguia crescer aquela base dentro do YouTube, somente. Não tinha concorrência, era um oceano azul, né? A concorrência que a gente tinha era simplesmente o tempo que o criador às vezes gastava quando uma TV chamava eles para fazer um programa. Era isso. Com essa evolução, com a chegada de outras plataformas, a gente passou a mudar a maneira como o time de parcerias trabalhava com os criadores. Então, em vez de só olhar o crescimento da base de usuário ali dentro do YouTube, a gente começou a precisar prestar atenção qual era o valor do YouTube dentro do negócio do criador. Então, assim, já muitas vezes, e hoje já é a maioria, né, dos criadores, o YouTube já não é o canal principal em relação à monetização. Eles já ganham muito mais, por exemplo, quando a gente fala de trabalho com marcas, branded content, no Instagram. Então, o nosso trabalho, para além de crescer, continuar crescendo a base dos usuários, dos criadores no YouTube, foi olhar qual era a representatividade do YouTube no modelo de negócio do criador, para que a gente também continuasse relevante. Então, para mim, isso foi uma grande diferença ao longo desses 11 anos, passar de um modelo de parceria olhando simplesmente para dentro de casa, para a gente precisar ser um gerente de parceria com um olhar muito mais de negócio, muito mais de estratégia. E o valor que a gente aportava inicialmente, que era um valor de olhar o watch time, como você cresce, qual é a tela que as pessoas mais assistem você, a gente passou a ter um valor de, até como um empresário, um valor de um manager realmente olhando o negócio do criador. Como é que você consegue fechar uma parceria com uma marca que você nunca trabalhou, ajudando o criador até a melhorar a narrativa dele comercial e aportando mais valor desse lado para que a gente continuasse tendo uma relevância dentro do modelo de negócio do criador, né? Perfeito. E por muito tempo houve uma certeza que o modelo de negócio de todo mundo que estava indo para esse lado, né, de produzir conteúdo, era a publicidade. Eu acho que, primeiro que a publicidade indireta do YouTube, que foi a primeira plataforma que monetizou em escala, ele entendia que se ele produzisse conteúdo, tinha audiência, para cada X de audiência tinha Y de monetização. Então, eu vou fazer 2 conteúdos, eu tenho 2X de audiência. A audiência era muito linear, né? A gente lembra que os canais mais antigos, eles publicavam um vídeo, era muito estável. Tinha 300 mil views, tinha 1 milhão de views, tinha 500, cada canal do seu tamanho.
O que é algo que já não acontece mais. Cada vídeo com a mesma fórmula postado no mesmo dia da semana, ele oscila pra caramba, porque tem muita dispersão dentro da plataforma, né? Tem muitas outras alternativas para o mesmo usuário final. Mas acho que algo que mudou também radicalmente é essa noção de que a publicidade pode ser um caminho. Tem criador que nem quer mais trabalhar com marca, acha que dá muito trabalho, que a relação, o prazo, quanto ganha não vale a pena, mas que ele gosta de fazer recomendação de compra de determinados produtos e ele vai ser remunerado por comissão, que é esse grande mercado de afiliados. Tem gente que descobre isso muito mais como uma janela de promoção do seu trabalho, seja um cabeleireiro, seja um advogado, seja um arquiteto. Então, é quase que um funil de vendas para o negócio principal, né, que vai ser a atividade profissional remunerada, mas é uma forma de você levar o seu universo de trabalho para um público potencialmente interessado. Então, acho que o legal de hoje é que isso está super fragmentado também, com mais alternativas e mais papéis, né? Por que eu vou criar conteúdo? Você pode ter objetivos diferentes com isso. E pegando esse gancho da linha do tempo sobre formato, é interessante falar que no início, no YouTube, não se falava de tamanho de formato, não existia vídeo longo, vídeo curto, era vídeo. E hoje a gente está num lugar que a gente denomina ou explica que vídeo a gente está assistindo pelo tamanho do vídeo. Eu queria que você explicasse um pouco como, olhando na NWB, como é que vocês estão colocando energia em cada uma dessas frentes. Qual a importância da live para vocês? O que é um vídeo longo? Qual a importância e investimento no vídeo curto? Queria que você contasse um pouco, porque é esse momento que a gente está. Perfeito. Eu vou usar o Desimpedidos como exemplo. Não sei se todo mundo conhece. É um canal bem tradicional no segmento de futebol. Tem 11 anos de vida e a gente completou agora no YouTube 10 milhões de inscritos, há uns 3 meses atrás. O Desimpedidos Story, acho que ele é um bom exemplo, porque ele começou sendo uma conversa sobre futebol que não existia na mídia tradicional naquele momento. Então, essa era a proposta editorial e isso deu muito certo, né? Foi uma combinação ali, o Felipe Andreoli era um dos primeiros apresentadores, depois teve o concurso que veio o Fred, aí Bolívia, grandes nomes da internet, né, chegaram no canal e hoje a gente tem um coletivo de apresentadores que representam os Desimpedidos. Mas este formato de ser a resenha sobre futebol, como eu falo com os meus amigos e não vejo em outras mídias, ele funcionou por 8 anos, diria. Ele teve seu tempo de maturidade, acho que talvez o ápice tenha sido 2017 a 2019, e aí tivemos os desafios ali de pandemia, e depois muita coisa mudou, inclusive com outras plataformas, e o nosso olhar prioritário para outras plataformas e não só aquele formato. Dito isso, hoje a gente enxerga o Desimpedidos com vários papéis, não tem um Desimpedidos, né? Tem o Desimpedidos que faz transmissão ao vivo da Série B do Campeonato Brasileiro 2 vezes por semana. Esse é um público interessantíssimo que a gente definitivamente nunca teve no canal. A gente percebe isso pela métrica de novos assinantes que vêm a cada jogo. A gente já transmitiu mais ou menos 40 jogos esse ano, tem dezenas de milhões de views acumulados, 26% da audiência da Série B é do Pará, 13% é do Paraná. Então, um recorte do Desimpedidos temos um produto que ele é endereçado para um perfil específico, que são torcedores de 20 clubes que estão na Série B do Campeonato Brasileiro. É um tipo de perfil. Numa outra ponta, a gente tem uma parceria com a Record, que, entre outras coisas, a gente também produz a Série A, né, para os canais proprietários digitais da Record, para o R7 e para o Play Plus, mas a gente tem um programa que é o Joga nas 11, que é um programa que poderia ser chamado de podcast, mas a gente chama mais de programa mesmo. Ele é ao vivo no YouTube, às segundas e sextas à tarde, começa 14h. Esse programa, ele não performa bem no YouTube, nem no nosso, nem no da Record. Porém, a mesma hora homem, o mesmo produto audiovisual, ele passa na Record News, segunda e sexta, 11h. Ele é um sucesso de audiência, ele tem meio ponto de audiência na Record News, ele é um destaque de audiência do canal na semana. Esse mesmo programa gera cortes que invariavelmente batem 1 milhão, 1,5 milhão de views em Reels no Instagram, porque ele é um programa de notícia quente sobre futebol.
Então, é uma matriz que ele, em última instância, ele leva o Desimpedidos para o público que gosta, é o público mais convencional do futebol, que vai falar do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Corinthians, do técnico, da transferência de jogador. Então, é um outro recorte de audiência, mas que a gente não está pensando a quem é o público do Desimpedidos, a gente está pensando qual é o produto que o Desimpedidos produz e qual é o papel de cada plataforma para a gente chegar no objetivo dele. Aí tem, só para dar mais um exemplo aqui no mundo do Desimpedidos, tem a Kings League, né, que é um produto nativo para a geração Z, não sei se todo mundo conhece, é um campeonato de futebol profissional, gamificado, então ele tem uma série de regras, né, eu brinco, não tem jogo chato, porque o jogo... A audiência não deixa ficar chato. Não deixa, e o jogo tem gatilhos, né, de gamificação, então o jogo ruim foi 8-6. Então, se tiveram 14 gols, você engaja muito a audiência, mas ele tem cartas que mudam a dinâmica do jogo, tem hora que ficam 3 jogadores de cada lado, 5 de cada lado, aí vem o presidente de cada time, que é uma celebridade, um influenciador, e bate um pênalti, e isso é uma grande brincadeira, no fim das contas, mas que muda o resultado do jogo. Esse é um produto 100% pensado para a geração Z e para a gente trazer um novo público que é muito mais do TikTok, que é muito do YouTube Shorts, por exemplo, e que é muito do Instagram. Então, o Desimpedidos do YouTube em formato longo, a gente transmite os jogos da Kings League, não só do Brasil, como da Itália, da Espanha, todos os países que tem, o Mundial. A gente cria VODs dos bastidores dos jogos, que na minha opinião é o melhor formato que a gente faz, é o registro, é um VOD de cada jogo numa ótica de vestiário, assim. Então, o que aconteceu do ponto de vista da comissão técnica em cada partida. Mas ele é um produto que, talvez, por partida, ele gere 50 vídeos de Instagram, 50 vídeos de TikTok. E foi interessante que, para você exemplificar cada um desses formatos, você deu como resultado os views que você atinge. E aí eu queria fazer um recorte aqui, que a gente comenta muito isso. Quais são as métricas que nós, como YouTube, nós, né, enquanto YouTube lá atrás, a gente valorizava muito internamente, mas que hoje você vê que o mercado não dá tanto valor. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, view ainda é para você o primeiro marco para mudar a rota ou investir mais numa determinada plataforma, num determinado formato? Eu acho que o view, ele é o validador mais simples e que nunca vai mudar, né? Tipo, é igual você... São indicadores de qualquer segmento da indústria, é o mais óbvio. Então, eu acho que sim, a primeira coisa que a gente olha são os views. Mas, além dos views, tem métricas, por exemplo, eu sou fissurado, por exemplo, no YouTube, é um índice que eu criei na minha cabeça de likes por views. Então, é um índice, se está entre 5% e 10%, até 5 anos atrás, 10% de likes por views era uma métrica, você podia pegar qualquer top creator, ele tinha essa relação. E aí, é interessante porque você vê, se tem um vídeo com 10 milhões de views e tem 30 mil likes, você fala, tem alguma coisa aí, não são 10 milhões de views. Ou foi impulsionado com publicidade, ou ele está falando com um público muito diferente, daí você vai olhar nos comentários e ele só viralizou porque ele está falando besteira pra caramba. Mas acaba que essa é uma métrica que você consegue usar no YouTube, que tem o like, diferente de outras plataformas que... Mas no Instagram, por exemplo, eu também olho muito like. Para mim tem um padrão de like. O Desimpedidos é muito bem sucedido e muito reconhecido no YouTube, no Instagram, pelos memes, né? Tem uma engrenagem lá muito bem sucedida, que, há muitos anos, que produz memes ligados ao calendário do futebol. A gente, de alguma forma, prevê a audiência. Então, eu tenho na minha cabeça que aquele tipo de conteúdo dá 80 mil likes, entre 80 mil e 100 mil likes. Aí eu olho mais os likes do que o número de views, até principalmente quando é estático, que é mais fácil você olhar só os likes. Aí tem outras métricas. Quanto daquele conteúdo foi salvo? Né? No caso do futebol, conteúdo muito quente, pouca coisa é salvo. Mas se a gente faz uma entrevista mais relevante e tem uma fala importante, acho que é um ótimo indicador. Agora, para mim, a métrica pública, porque aí tem as públicas e tem as que só quem tem o Analytics vai conseguir ver. Mais relevante de qualquer plataforma são os comentários. Ali é a temperatura
mais realista de perfil de público, muitas vezes você faz um vídeo achando que as pessoas estão pensando que o vídeo é sobre aquele momento da carreira do entrevistado. E nos comentários você vai ver que eles estão falando sobre a relação dele com os filhos. Então, eu acho que tem uma interpretação oculta de que quem está prestando atenção naquilo, de fato está prestando no quê? Som. Voltou. Opa. Quando você começa a ver que essas métricas já não estão funcionando tão bem, caiu em relação à média que vocês tinham, quanto tempo você leva para esperar isso recuperar ou eventualmente mudar de rota? Mudar um tipo de formato, acabar com um programa ou um projeto que vinha vindo muito bem e eventualmente... Isso é uma discussão que eu tenho muito com os criadores, porque principalmente o criador nativo ali de conteúdo, ele é muito apegado aos seus projetos, às suas ideias. Então, matar uma ideia que já não funciona bem, muitas vezes demora mais tempo do que precisaria ali para ele mudar a rota e testar outro formato. Quando é que para você é um sinal de que, tipo, vamos matar essa ideia, vamos matar esse conteúdo e vamos começar um outro do zero? Eu acho que a resposta prática depende do seu fôlego, porque produzir conteúdo custa muito dinheiro, né? Quem aqui produz sabe disso. Tinha uma hipótese, né, de que a produção ficaria mais barata com o tempo, quando a gente pensava na internet. Inteligência artificial há 10 anos atrás, não, vai simplificando, as câmeras estão mais baratas, edição vai simplificar. E não, hoje é mais caro produzir conteúdo e você tem que produzir mais conteúdo para ter mais sucesso. Então, acho que vai muito do fôlego, de quanto cada um, e aí, vou falar de novo, no caso do Desimpedidos. A gente tem um formato clássico que é o desafio do Desimpedidos. A gente não acertou ele 100% ainda depois que o Fred saiu. Mas eu vou abrir mão? Não, porque ele é uma IP, ele é um formato muito importante. Eu tenho certeza que daqui a pouco a gente acerta. Seja reformulando totalmente a dinâmica dos desafios, seja trazendo um apresentador novo, seja transformando ele em algo mais curto e vertical e não um vídeo longo como ele sempre foi pensado. Mas o formato, ele tem seu valor histórico comprovado. Perfeito. E eu adoro comparar com coisas do mundo mais tradicional, né? Novela, a Globo sabe fazer novela como ninguém no mundo. E não é toda novela que dá certo. E não é por isso que ela vai abrir mão do formato. Ela vai ter vezes que ela vai se surpreender e vai ter vezes que ela vai falar, putz, a gente tem que engolir, segurar até o final e vamos para a próxima e vai ser um aprendizado. Mas eu acho que depende muito, acho que tem uma diferença de uma empresa de mídia para um criador. Eu imagino que o criador individual se canse muito mais rápido, porque ele está gastando energia, tempo, está batendo a cabeça e não está conseguindo atingir nem objetivo de audiência e nem de receita, resultado financeiro, ele vai tentar outra coisa. Mas quantos casos também, né? Eu vou dividir aqui com vocês, vou passar a bola para a Manu contar, na verdade. Ela sabe melhor que eu, da galinha pintadinha, né? Que bateu não era nem na trave, passava longe por muitos anos e virou o que virou. Acho que talvez seja interessante. Não, a história da galinha pintadinha, acho que todo mundo já ouviu em algum momento. Os sócios tentavam vender para grandes produtoras e para gravadoras durante muitos anos, né? E muitas vezes viraram piada, a reunião acabava no meio quando eles mostravam um personagem que era uma galinha azul e etc. E depois de quase um ano nessas idas e vindas, eles são de Campinas e tal, eles resolveram jogar o conteúdo que era o portfólio deles no YouTube
para ser mais fácil, porque muitas vezes eles também chegavam em reunião, o vídeo não passava direito como eles queriam e etc. Então, não teve nenhuma estratégia de distribuição do conteúdo, de testar uma nova plataforma. Eles simplesmente queriam facilitar a vida deles e já estavam meio ali desistindo. E, organicamente, o personagem foi encontrado por pais, mães, crianças, e explodiu, e foi durante muitos anos, quase 6 anos, o maior produto de licenciamento no Brasil, né? Então, eu acho que é uma história curiosa, que eu acho que hoje cada vez a gente vê menos, né? Porque foi um criador, um IP que surgiu ao acaso dentro da plataforma, e hoje a gente já está no extremo oposto de você precisar planejar o seu negócio mesmo antes de começar a postar, a fazer o primeiro vídeo e etc. Mas eu queria pegar esse gancho do que você falou de IP e falar um pouco de uma tendência que já é uma realidade muito forte no mercado americano, que são criadores vendendo seus IPs, vendendo os seus canais, as suas marcas, para grandes empresas de mídia, né? E muitas vezes começando a se afastar como esse personagem principal, esse rosto principal, e deixando a marca que eles criaram falar mais do que o próprio rosto deles, né? Então, a gente vê, sei lá, Dude Perfect, os irmãos Green, etc. E você comentou um pouco dessa saída do Fred, como o Desimpedidos é esse IP, apesar de vocês terem sofrido com a saída de quem era um rosto aí muito icônico da marca, vocês conseguiram manter a relevância, porque já era um IP muito importante. Como é que você vê? Você vê isso acontecendo no Brasil, essa tendência de criadores venderem seus IPs para grandes grupos de mídia? E qual seria a dica que você dá, estando vivendo, né, internamente esse conflito? Eu acho que todo mundo tem a ilusão de que vai vender uma série para Netflix, todo mundo quer, né? Ter uma baita ideia, conseguir uma verba multimilionária de produção e colocar aquele projeto no ar. Eu acho que isso, por muito tempo, foi muito presente no mundo dos criadores. Você pega o próprio YouTube Originals, fez isso com alguns criadores, inclusive com Desimpedidos, numa série do Fred. O Whindersson teve muito sucesso, né? Ele foi o único no Brasil que teve 2 temporadas. 2 temporadas, e na Netflix um baita de um sucesso, e muitos outros. Eu acho que tem é muito diferente o estágio, né? O que é o criador de conteúdo de hoje em dia, no mercado brasileiro, que é ultra centrado no Instagram, né? Do ponto de vista de audiência, do ponto de vista de movimentação financeira e, consequentemente, de dedicação do tempo, de horas por dia de cada criador. Eu acho que essa é uma moeda importante. E aí desenvolver longos formatos é outra ciência. Junto com isso, tem um outro contexto. Tem muito menos dinheiro hoje no mercado que financia esses formatos que alguém compra a IP, né? Então, a gente viu um boom, talvez, de 6 a 4 anos atrás, 3 anos atrás, das plataformas de streaming comprando ideias, pedindo projetos, comprando até produtoras aqui no mercado brasileiro, e hoje está super parado esse mercado. Eu acho que é um desejo, todo mundo entende isso, talvez, como um reconhecimento e uma subida de nível, né, na cadeia. Eu acho, a gente tem um exemplo local que foi o Lucas Neto, né, que vendeu parte da empresa dele para um grupo de sócios investidores, etc. Mas a gente não vê isso acontecendo com uma frequência como acontece lá fora. Você acha que é dinheiro circulante? Você acha que é uma falta de awareness das empresas de mídia, dos grandes grupos? É bem pessoal a opinião que eu vou dar aqui, mas eu acho que ainda tem uma divisão. Eu acho que a mídia tradicional, ela é muito mais conservadora do que a gente... E o perfil do conteúdo é mais conservador do que a gente vê na internet. Tem uma série de quadros, de formatos que são muito bem sucedidos na internet, que quando viram um quadro na TV aberta, eles simplesmente não funcionam. As pessoas, muitas vezes, também não funcionam. São raros os casos do cara que nasceu da internet e ele está super bem estabelecido num formato de mídia tradicional, principalmente quando ele é massivo. Então, eu acho que parecia uma esteira mais óbvia e que ela não é tão óbvia assim. Agora, voltando para o ponto inicial da sua pergunta, acho que no caso do Desimpedidos e do Lucas Neto, e
é interessante esse caso, né? O Desimpedidos é uma marca, não é uma pessoa. Tem pessoas que contribuíram para o desenvolvimento dessa marca, para a atração de comunidade, para a manutenção de comunidade. O Lucas Neto, apesar de ser uma pessoa, virou uma marca. Esse é um salto raríssimo de quem consegue pegar o seu nome e transformar o seu nome numa marca. Acho que a Boca Rosa fez isso, o Cazé está fazendo isso, e são poucos os casos, mas quebrar essa barreira do indivíduo virar uma marca e a marca permitir, porque aí pode ser licenciamento de conteúdo, então vender uma IP para o audiovisual, ou pode ser o licenciamento da marca para bem de consumo, para curso, para outros segmentos da economia. Perfeito. E aí o que eu acho que cada dia é muito mais difícil é você criar marca no ambiente digital, pelo nível de concorrência. A gente concorre com o feed, a gente não concorre com o outro criador de conteúdo de futebol, ou de carro, ou de dança. A gente concorre com o algoritmo que está escolhendo o que ele quer recomendar para todo mundo nas horas que elas passam dentro das plataformas. Boa. Acho que seria legal a gente abrir para perguntas, mas antes eu queria que você falasse, e já zeramos nosso tempo aqui, mas eu queria que você falasse rapidamente, vocês estão investindo muito no ambiente Fest, criando uma nova linha de distribuição, acho que tanto Desimpedidos, FitDance também tem um canal que vai super bem. Eu queria que você contasse um pouco o porquê desse olhar para o ambiente Fest, até para quem não sabe o que é Fest, contasse um pouquinho como é que vocês estão enxergando essa nova maneira de consumir conteúdo através de TV conectada. Boa. O FAST é uma sigla para Free Ad Supported Streaming Television. Então, nada mais é do que um canal de TV linear, gratuito, que é financiado por publicidade. Que, na prática, é para quem tem uma TV Samsung, LG, quem tem Roku, TCL, temos uma Hisense, é aquela barrinha que aparece com os logos, onde tem o logo da Netflix, da Globoplay, e, enfim, e as fabricantes das TVs têm o seu line-up de canais. Então, a Samsung tem o Samsung TV+, o LG tem LG Channels. E a gente teve uma estratégia bastante agressiva, começou há 1 ano e meio atrás, para a gente levar, justamente por entender que a gente tinha marcas de conteúdo muito valiosas nos seus territórios, né, Desimpedidos, Acelerados e FitDance, levar as marcas de conteúdo para esse canal de distribuição. Para a gente, como empresa de mídia, é uma chance de chegar num público que nos surpreende todos os dias. Terça-feira eu vi o relatório do Desimpedidos e em julho a gente teve 10 milhões de pessoas diferentes que nos assistiram só em canal Fast, somando Samsung, LG, Roku, TCL e tal. Então, esse número é muito expressivo. Quem aqui sabia o que era canal Fast? Quem consome? 4 pessoas. É um mundo interessante porque o Fast, na minha visão, ele está sendo fomentado pelos fabricantes de TVs. E aí, talvez, na amostragem aqui, a gente tenha pouco consumo de TV, né, por si. A Samsung vende, sei lá, talvez eu esteja errado aqui, mas acho que, sei lá, 5 milhões de TVs por ano. Na prática, existem 19 milhões de TVs da Samsung no Brasil que tem o nosso canal embarcado. Significa que todo mundo que tem uma TV Samsung chega no nosso canal? Não. Tem gente que nem liga a TV, tem gente que liga e vai direto para o YouTube, tem gente que liga e vai direto para a Netflix, mas nos 19 milhões de aparelhos, algumas pessoas, um percentual, aí a gente pode fazer as estimativas, que não é tão digitalizado, tão heavy user, ele percebe que tem um line-up como se fosse de TV a cabo. Tem um canal de viagens, um canal de séries, um canal de filme, um canal de futebol. E sem contar em acesso, né? Vamos falar que assim, a média do brasileiro não pode pagar por 25 modelos de assinatura, né? Você ter a possibilidade de oferecer esse tipo de conteúdo, ou conteúdo que estão nessas plataformas de uma forma acessível, gratuita, embedada na TV conectada, principalmente olhando classe C, D e E, é um ambiente assim realmente bastante promissor para o Brasil, né? Então, em resumo, para a gente é tão importante quanto crescer no TikTok. É um ambiente de distribuição para a gente levar nossa marca, nosso tipo de conteúdo para outros públicos. E aí, como
o negócio Desimpedidos é a somatória de todas essas janelas. Alguém tem alguma pergunta? A gente já estourou o tempo, mas eu pedi aqui para os universitários um tempinho extra. Oi, meu nome é Tui, eu produzo conteúdo de sexualidade há 11 anos no YouTube, e o meu canal, depois da pandemia, teve uma pausa, e aí eu queria perguntar para ele, hoje, pelas estratégias que existem, por onde você começaria a recuperar um canal no YouTube para ele se expandir dessa forma para fora também? Boa. Intuitivamente, tá? Sem conhecer o perfil, o tamanho do canal. Ele está público, certo? Ele está disponível. Deve ter alguma audiência hoje em dia, certo? Eu começaria por aí, por entender, pelo Analytics, vamos supor que você tenha parado de produzir há 4, 5 anos atrás. Mas tem os vídeos antigos. Essa é uma vantagem do YouTube muito grande em relação a outras plataformas. Você tem o que se chama de conteúdo evergreen, né? Tem muito conteúdo publicado há 8 anos atrás, 10 anos atrás, que dá audiência. Até hoje, nos Desimpedidos, o desafio do Fred com o Cristiano Ronaldo é top 10 de audiência toda semana, até hoje. E aí volta para o ponto Fest. O Fest é um grande compilado de todo o nosso acervo. A gente não tem que produzir conteúdo novo. A gente faz uma curadoria de tudo que a gente já fez e cria essa grade. Mas eu olharia com muita atenção por que vídeos estão sendo consumidos do acervo e o perfil das pessoas, o demográfico, o geográfico, se é no celular, se é na TV, porque hoje é muito expressivo isso no YouTube, são vídeos mais longos, são vídeos mais curtos, se são sobre temas específicos dentro do universo da sexualidade. Esse, para mim, seria o primeiro insight, porque é um ponto de partida verdadeiro, né, de que quem tem interesse sobre tudo que você falou, hoje está sinalizando que é sobre aqueles temas específicos. Eu tenho uma dica adicional, que é investir em shorts. Como o YouTube, tradicionalmente, é uma plataforma de vídeos longos, o acervo de shorts é uma maneira como criadores até antigos, ou que estão com canais parados, têm sido redescobertos pela audiência. Então, muitos canais, como Porta dos Fundos, que já está há 14 anos na plataforma, Felipe Neto, etc., eles têm crescido a base de audiência, novos inscritos, através de shorts. Então, pegar essa dica que o Toninho deu, de olhar quais são os seus vídeos mais vistos e, eventualmente, dentro dessa biblioteca que você já tem, fazer recortes verticais e postar como vídeos de até 3 minutos. Isso, com certeza, vai fazer você estourar uma bolha para uma audiência que ainda não te conhece. Gente, eu queria agradecer, a gente já acabou o tempo, agradecer meu parceiro aqui, amigão, e dizer que foi um prazer ter essa conversa aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Super obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu.